perguntas. Olá. Deixa eu pegar meus óculos. Espera aí. Todo mundo fala português aí? Ah, olha. Não, essa turma é... Então, gente, eu recebi de vocês uma série de perguntas, mas as respostas já dão um tratado, viu? É bastante coisa. Eu pensei lendo e comentando alguns tópicos, sem a pretensão inicial de fechar o assunto, não é? Tá certo? E vocês vão me interrompendo conforme eu vou, vamos dizer assim, vamos dizer, conforme não fique claro para vocês. Não é? Ele vai gravar. Olha só. Ah, tá. Ah, ótimo, se gravar melhor, porque às vezes não entendeu direito aquela questão, outra, depois passa de novo para ouvir. Seria interessante. Né? A nossa Oi, Maurício. Bem? Tudo bem. Nós vamos gravar essa sessão, porque tem uma parte da turma que não pôde vir hoje, e eles vão assistir na segunda-feira. Ah, ótimo. Nós já mantemos isso também no nosso arquivo para outras consultas que a gente precisar fazer. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Conforme a gente vai recebendo perguntas também, vai ter alguém junto do computador, ou eu, a Simone, e a gente vai repetindo para o senhor. Assim as pessoas não precisam ficar vindo e voltando para junto do microfone. Não dá para ouvir a pergunta, só quem está sentado aqui. Ah, tá. Tá, então, no caso, eu tenho aqui uma lista de perguntas, não é? Uma primeira pergunta diz respeito à aula 1. Foi a Guiomar que fez essa pergunta. Onde é que está a Guiomar? Ela está aí? Ela está aqui atrás. Ó. Ah, Guiomar. Oi, Guiomar. Ai, tudo bom? Muito bom. Feliz de ver vocês, viu? Então é o seguinte, uma das perguntas é how to identify our state of trance or possession, não é? Eu preciso abrir para o... A chave está lá, né? Tá. Serafim, desculpa, gente. Serafim, deixa eu apresentar aqui o meu colega, professor da neurologia pediátrica. Tudo bom, gente? O Alexandre Serafim, que um dia vai dar aula também junto. Boa sorte aí, bola para vocês. Tudo de bom. Tudo de bom, obrigado. Lúcio para você. Viu? Você abre com cuidado para o biju não passar. Fecha a porta da minha sala. É meu cachorro que fica no meu consultório e se abre a porta ele escapa. Bom, então, como identificar os estados de transe e possessão, não é? Gente, muito importante vocês lerem um texto do DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria. Eu acho até que a gente poderia colocar isso como um trabalho de discussão do grupo de vocês, a leitura desse texto, porque o texto do DSM-5 introduz esse diagnóstico de possessão com detalhes que envolvem termos como entidade espiritual, ouvir espíritos de pessoas já falecidas, manifestar a incorporação de uma pessoa que já partiu para o mundo espiritual. Então, eles já usam esses termos na psiquiatria formal. Então, vale a pena, talvez eu faça o seguinte, eu vou pedir para a Ali mandar para vocês uma cópia desse texto. Tá? Então, aí o que acontece? Vocês vão nesse texto do DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, vocês vão ver que há uma distinção entre um transtorno de personalidade e um estado de possessão. A distinção se dá por alguns critérios. Um dos critérios é o seguinte, no transtorno de personalidade que representa, o transtorno de identidade, que representa uma doença psiquiátrica formalmente, o problema ele é contínuo. A pessoa apresenta uma estrutura contínua alterada.
Quando o caso é de possessão, a situação ocorre episodicamente. Então, a pessoa ela é normal e, de repente, ela muda de comportamento, afetando qualquer área do comportamento humano. Por exemplo, ela pode ter uma perda de memória, ela pode ter uma irritação, uma agressividade, ela pode ter uma sensação depressiva, pode ter um quadro de ansiedade, é uma situação episódica, e a pessoa, ela percebe que ela vai entrar naquele problema e ela não consegue conter. E ela fica numa situação como se ela fosse observadora do próprio processo que ela está sofrendo. E eles relatam no DSM-5 que a pessoa pode ouvir vozes de entidades espirituais. E ele relata uma experiência de uma pessoa que apresentou a personalidade de uma moça que havia se suicidado. E ele começou a apresentar aquela personalidade como se ele estivesse recebendo, eles usam o termo, o espírito ou o fantasma da pessoa. Não é? Então, esse texto do DSM-5, viu, Aline, você passa para eles, do DSM-5, o texto de possessão, de transtorno de identidade, não é? Porque esse texto, ele é tão paradigmático que vale a pena... Deixa eu me agasalhar, que aqui em São Paulo está um frio terrível. Está fazendo 5 graus. Aqui também, viu? Está um calor danado. E aguenta. Então, esse texto ele é tão paradigmático que vale a pena vocês utilizarem como elemento de identificação. Bom, isso no formalismo da medicina. A Aline vai mandar para vocês o artigo, o texto para vocês estudarem e comentarem. Mas há também, isso diz respeito às nossas pesquisas, às alterações do sistema nervoso autônomo que vocês encontram no texto Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade. A pessoa tem aumento da pressão arterial, tem aceleração cardíaca, tem o aumento da pressão arterial é a pressão arterial sistólica, que é aquela pressão máxima, por exemplo, faz 16/8. 17/8, a pressão máxima que ela fica alterada. A pessoa tem aceleração cardíaca, a pessoa tem aumento de fluxo renal, tem consumo de glicose, tem aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, pode dar dor de cabeça, fenômenos vasculares na cabeça. Não é? Então, são sinais, vocês encontram no texto. Vocês têm o texto Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade, não tem? Então, a Aline vai estar mandando para vocês. Vocês vão receber um texto que... Posso mandar em inglês, inclusive. Eu vou mandar os dois, em português e em inglês. Manda os dois. Isso. Vou mandar os dois. Então, vai ser mandado em português e em inglês. Então, esse texto do DSM-5 e mais esse texto que eu vou mandar para vocês, ele esclarece bastante coisa a respeito dessa questão. Tá? Outra questão também, pode haver alterações eletroencefalográficas. Então, na literatura médica, eu tenho encontrado algumas referências a essa situação naquilo que eles chamam de epilepsia que se manifesta como estado de transe. Então, não é exata, é uma epilepsia entre aspas, não é? Então, tem alterações específicas. E aí, na verdade, sobre esse assunto, no segundo momento eu mando um texto para vocês que eu estou elaborando, fácil de entender, sobre as alterações eletroencefalográficas. Não é? Isso é bacana quando nós formos montar com vocês um grupo de saúde, porque aí o grupo pode usar a análise desses exames para poder conferir a existência desses fenômenos. Tá? Isso daí pode ser uma situação futura a médio prazo, de nós estarmos capacitando vocês para estar enxergando essas coisas nesses exames. Não é?
Outra pergunta aqui. Bom, então é assim, vocês vão receber 2 textos, né? O DSM-5 e o texto Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade. Tem uma outra questão assim, how to we know we are not in our body? Como nós sabemos que nós estamos fora do corpo, não é? Então, nesse texto que eu vou mandar do Fenomenologia também existem várias referências de sintomas. Normalmente, quando você olha para a pessoa, ela está meio brisando, meio assim no mundo da lua. Você fala assim, ei, vem para cá, você está onde? Né? Você já ouviu uma pessoa que está com o olhar parado, assim, meio distante, né? Ela está fora do corpo, né? Ela está em desdobramento. Mas há situações graves que a pessoa entra em epilepsia de ausência. Então já é uma situação de saída fora do corpo dramática, não é? Outros casos de saída fora do corpo que acontece é déficit de atenção. A maior parte dos casos de déficit de atenção não é exatamente déficit de atenção, é uma hiperatenção. A pessoa está em desdobramento, vamos dizer assim, uma captação imensa de estímulos variados e ela fica com dificuldade de foco. Então, na verdade, o chamado déficit de atenção não é um déficit de atenção, ele é uma hiperatenção em que a pessoa tem dificuldade de estabelecer um foco. E por que fala déficit de atenção e hiperatividade? Justamente pelo excesso de estímulo. Você pode ver uma criança que tem esse problema, ela não tem problema de saber o que foi falado na classe, na sala de aula, ela sabe o que foi falado. Só que ela prestou atenção em 1 milhão de coisas, inclusive aquilo. Entende? A dificuldade é de foco, de focalizar o elemento que vai te levar a uma ação prática coerente com a dinâmica do seu dia a dia. Não é? Então, esse conceito, ele leva a uma requalificação do que é o déficit de atenção, por exemplo. Não é? Existem outros sintomas também, por exemplo, a pessoa pode ter pânico, porque ela começa a captar tanta coisa do ambiente que ela fica com aquela agorafobia, com medo de enfrentar as pessoas, que ela sente o que o outro sente, ela sente o ambiente. Então ela capta e ela não suporta, porque é um excesso de estímulo. Isso pode ser manifesto como uma fobia, uma agorafobia, fobia de enfrentar pessoas, fobias de estar numa multidão, porque são uma quantidade imensa de estímulos, não é? E isso, vamos dizer assim, pode estar ligado a esse fenômeno de estado de desdobramento. Outra coisa, a pessoa ela pode ter um desdobramento com excesso de estímulo, isso dá uma sobrecarga de gasto de energia, e a pessoa entra num shutdown, numa queda. Então ela entra num tipo de depressão que é assim, intratável. É uma falta de energia, e ela dorme e acorda cansada. E é uma coisa estranha, porque quanto mais dorme, mais cansada fica. É muito esquisito. A pessoa... Eu sofri muito desse tipo de coisa. Você fala, nossa, mas eu já não dormi, por que eu não consigo... Não é? Parece que fica com uma sonolência. Eu costumo... Eu tenho um termo que qualifica a minha experiência pessoal. Eu fico um cara de ovo, vamos dizer assim. Parece que não acorda, que não fica vivo. É estranho, não é? Então, porque nós todos temos um desdobramento natural. A cada 90 minutos a gente entra no estado de desdobramento. Cada 1h30. E a cada 1h30 você fica mais alerta. Isso seria um ciclo convencional, vamos dizer. Mas a pessoa pode ter uma acentuação desses perfis. Não é? E aí vem esses sintomas. Outra coisa também, por exemplo, quando você dorme, tá? O seu corpo dorme. Então, o que acontece? O seu corpo está se movimentando internamente para recompor as suas energias e as suas funções. Então, ele contabiliza que você está fora do corpo no período em que ele está desenvolvendo essa recuperação molecular, vamos dizer assim. Bom, aí chega um momento que o corpo já encerrou a tarefa. E é hora de você voltar para o corpo
para acordar. Mas aí, vamos supor, é 5 da manhã, muito cedo, você começa a trabalhar só às 8, dá para você dar uma esticadinha por mais 1 hora. Mas você acordou 5 da manhã disposto. Você foi lá, fez seu xixizinho, falou, nossa, mas vou deitar de novo. Não é? Você dorme mais 1 hora, você acorda cansadíssimo, fala, nossa, eu não consigo levantar. Por quê? Porque aquela 1 hora a mais, o corpo já tinha dormido, você fez desdobramento. Um desdobramento que não é o natural do sono. E gastou energia. É como eu abrir uma garrafa de Coca-Cola, sai o gás. Então, um dos sintomas, um dos problemas que pode acontecer, acontece com muita gente que trabalha com home office. Porque ela trabalha em casa e aí ela pode acordar um pouco mais tarde. E outra coisa, quando ela acorda, ela vai trabalhar no mesmo ambiente que ela estava dormindo. O ambiente que você está dormindo, você exalou uma energia própria do sono. Então, aquela energia dá sono. Então, você não pode trabalhar no ambiente que você estava dormindo. Você tem que abrir a janela, deixar entrar ar, deixar entrar sol, sair de casa, vai levar o cachorro para passear. Vai comprar um jornal na banca de jornal. Não sei se tem banca de jornal no Canadá, aqui no Brasil tem banca de jornal. Vai tomar um cafezinho na padaria, não é? Aí você volta, aí já limpou, tirou aquele ectoplasma do sono, sabe? Aí você pode começar seu home office. E tem que acordar na hora que o teu corpo acordou. Não adianta dar aquela esticadinha que você vai ficar mais cansado. Né? Eu, por exemplo, eu tenho que acordar às 5 da manhã, mesmo que for domingo. Se eu acordo depois que o sol nasceu, eu acordo cansado. Sou um cara esquisito. Mas muita gente tem esse negócio. Acordou depois da hora que precisava, a pessoa perde a energia do desdobramento. Não sei, estou sendo claro com vocês, gente, o que são sintomas de desdobramento? Não é? Então, veja, existe uma questão paradigmática que eu queria conversar com vocês. Vocês viram que eu estou falando de uma questão de fenômenos mediúnicos que tem uma implicação direta na avaliação de condições clínicas? Que as pessoas passam no dia a dia. Então, nós estamos fazendo um perfeito entrelace entre o estudo da mediunidade e os sintomas clínicos, inclusive uma revisão dos próprios modelos diagnósticos médicos. Só que essa revisão ela não é uma coisa teórica. Eu tenho certeza que eu estou falando para vocês e muitos de vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Por quê? Porque nós fizemos essas observações a partir dos casos de pacientes. Não são observações teóricas, elas vieram a partir da análise de casos de pacientes. Então, elas são fenômenos naturais mesmo. Então, isso daí é uma questão paradigmática que eu tenho essa preocupação. Estudar o espiritual... Quem somos nós, nesse caso? Você está falando, você aí, o Brasil, mundo... Qual que é o âmbito dessa palavra? Nós estamos fazendo essa revisão. Quem tá nós, eu e vocês. Tá bom. Tá. Só para esclarecer, que não é na universidade, por exemplo, não é no Brasil todo. Quem que é que está fazendo essa modificação? Sou eu e vocês. Tá. Nós. Quando eu falo nós, sou eu e vocês. Obrigado. Porque, veja... O conhecimento não está mais saindo de dentro das universidades. O conhecimento ele está saindo de fora, ele está saindo da indústria, ele está saindo do Vale do Silício, não é? Ele está saindo de fora da universidade, está saindo aí do Centro Espírita Joana de Ângeles, não é? Então, esse é o fenômeno que está acontecendo. E a universidade, o elemento acadêmico, que tem seus méritos, mas ela está preocupada em publicação científica. E a indústria está preocupada em realizar concretamente um conhecimento diferentes. A indústria ela está interessada em colocar em
prática o conhecimento. E a universidade está interessada em publicar cientificamente. Não é? Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é, eu procuro usufruir do conhecimento da universidade, que tem o seu papel, mas eu não posso ficar preso na universidade que está muito envolvida com publicação científica e pouco envolvida com a necessidade das pessoas. E essas necessidades são práticas, são mais imediatas. E são coisas que vocês vivem, porque o pessoal que procura o centro espírita procura para tentar resolver questões existenciais, desenvolvimento, procura concretização do conhecimento em cima de sua vida, não é? Então, eu estou com esse tipo de preocupação, de que ele tenha o respaldo científico, mas, no entanto, não fique amarrado com ele, de forma que a gente não possa usufruir para a nossa transformação prática. Porque você não vai conferir a verdade somente através da publicação científica. Muita verdade a gente verifica na nossa vida prática. Verdade. Porque a medicina, ela se preocupa se funcionou. Não adianta você publicar numa revista, num jornal qualquer, e o paciente seu não ficou melhor. Então não resolveu. Não é? E às vezes você produziu um conhecimento que ele resolveu o problema do paciente, mas ele não foi publicado no Journal of American Medical Association, não foi. Ele não foi considerado pelas academias, mas ele é considerado pelas pessoas que estão usufruindo daquele conhecimento. Não é? Por exemplo, uma vez eu ouvi um trabalho científico dizendo assim: sorriso faz bem para o coração e para a saúde. Ora, a minha bisavó já sabia disso. Não precisa publicar cientificamente para você saber que o sorriso faz bem. É estranho isso, né? Então, existem certos conhecimentos que, sabe, às vezes ciência é bom para parafuso, mas não é bom para a vida, para explicar a vida. A gente vai fazendo uma média, usa um pouco do entendimento do parafuso, como você usa muito o termo da física para explicar coisas psíquicas, quando você fala assim, uma repressão psíquica, emocional, é um termo hidráulico, não é? As coisas fluíram na minha vida, isso é um termo hidráulico, veio da hidráulica, não é? A minha vida foi alavancada pelas experiências espirituais que eu tive, é um termo da física mecânica, não é? O seu magnetismo bate bem com o meu magnetismo. É um conceito da física eletromagnética. Não é? Nossa, arrepiei quando eu te vi. Não é? Então, sabe, os pelos eriçaram, é eletricidade. Então, a gente usa muito o termo de parafuso, vamos falar assim, né? De física, para a parte psíquica. Mas a gente não pode segmentar tudo no esquadro da ciência. Precisa ver as coisas práticas do dia a dia que nós temos que tocar a vida, não é? E o centro espírita tem muito disso, dessa, entre aspas, indústria, não é? Produzir um produto, fazer, realizar, pôr ali na bancada, não é? Então, está auxiliando as pessoas, está ajudando, está motivando, está ajudando as pessoas a se curarem, coisas práticas, não é? Então, eu queria colocar que isso que nós estamos estudando, eu me preocupo que seja efetivo na prática. Não adianta palavras bonitas, coisas científicas, publicações, journal, Hollywood, não adianta nada disso. Se não resolver o problema das pessoas. Eu tenho esse tipo de preocupação. Vocês podem ver que, vou falar de mediunidade, eu estou falando de déficit de atenção e hiperatividade, vou falar de possessões, dissociações de identidade, vou falar de fobias, vou falar de coisas que são do nosso dia a dia e que são vivências do centro espírita também. Não é? Uhum. Bom, essa foi a primeira questão, tem 200 mais pela frente. Mas vocês já ficam com uma lição de casa. E a gente vai agenda outro dia, vamos ver. How do we check our mailbox, pineal gland, to prevent overload of negative information and other physical imbalances? Se eu entendi a questão, não é?
como é que nós vamos prevenir uma sobrecarga de informações negativas, não é? Sobre o nosso sistema, né, de captação, que é a glândula pineal. Não é? Aliás, o meio box não seria nem a glândula pineal, é o tálamo. O tálamo, a pineal fica no epitálamo, sobre o tálamo. Embaixo da pineal tem o tálamo. E o tálamo é que é a secretária eletrônica do nosso cérebro. Por exemplo, exceto o olfato, que tem outro tipo de mecanismo, toda atividade sensorial sua, ela fica arquivada no tálamo. Do tálamo vai para outras áreas do cérebro. Então, o tálamo, o termo tálamo quer dizer leito, né, onde se deitam as informações. Então, o meio box, na verdade, seria o tálamo. A pineal seria um órgão sensorial, uma antena. Ela capta e essa informação é jogada para o tálamo. Isso na nossa hipótese de trabalho. E depois disso tem implicações também em neurofisiologia que não cabe no momento aqui. Como é que nós vamos... Você sabe prevenir. E vocês conhecem a resposta disso, é a sintonia. Como é que a gente previne uma sobrecarga de coisas negativas? A sintonia. Você liga num canal negativo, você se sobrecarrega de coisas negativas. Você muda a sintonia, você limpa aquilo. Também eu acho uma obra muito interessante para vocês lerem, e que trata desse assunto de uma forma muito verdadeira, muito interessante. É uma obra que se chama O Poder do Agora. Vocês já leram? Se leram, esse livro se vocês não leram, esse livro vocês precisam de ler, que é bacana de vocês. Fica outra referência para vocês. Que é do... Como é que ele chama? O Eckhart. Eckhart Tolle. Isso, Eckhart Tolle. Isso. Eu mesmo tenho dificuldade de pronunciar o nome dele. Aliás, eu acho que esse rapaz é canadense até. Não, ele é alemão, morou na Inglaterra e vive em Vancouver. Ele é alemão, morou na Inglaterra, mas vive aqui em Vancouver. Tá vendo? Então quase que eu acertei. Porque o Poder do Agora que eu tenho, eu comprei aí em Toronto. Porque eu queria um autor assim. Pronto, voltou. Ok? Bom, então... Doeu, caiu. Ok. Bom, o fato é o seguinte, esse livro do Eckhart, enfim, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. Tá bom, assim. Tá. É muito bacana, e sabe que ele explica uma coisa muito interessante. Primeiro, ele fala do corpo mental. Como é que é? E eu acho isso uma coisa interessante. Ele diz o corpo mental que acumula muita coisa dessa sobrecarga negativa do dia a dia. Como é que a gente sabe que existe o corpo mental? Porque você é capaz de sair dele e analisá-lo. Como é que você faz isso? Você é capaz de analisar o que você pensou ontem, os sentimentos que você acumulou, as mágoas que você tem, o que você andou pensando, o que os seus pensamentos estão fixados aonde. Você não tem essa condição de fazer isso? Para você fazer isso, o que você está fazendo? Você está saindo do corpo mental para analisar o corpo mental. Então, ele explica que nós temos que fazer a limpeza do corpo mental. Então, você precisa sair do corpo mental, e você vai para um corpo mais sutil, e você vai olhar para o seu corpo mental e vai varrer do corpo mental o que não presta. Eu adorei essa explicação. Sabe? Você sabe o que eu costumo fazer? Eu gosto muito do mar. E uma coisa que eu adoro fazer é ficar num ponto que as ondas passam sobre minha cabeça. Vem a onda e passa sobre minha cabeça. Eu não tenho cabelos na frente. Eu sinto bem a onda assim vindo na minha cabeça. E eu adoro essa coisa. Sabe o que acontece? Parece que limpa meu pensamento. Então eu costumo parar um pouco e imaginar uma onda batendo na minha testa, assim, e tirando o pensamento ruim. Sabe? Então é o meu jeito. Qual é o seu jeito? Não é? Outro dia eu gosto de tocar piano também.
Então, outro dia eu estava com uma angústia, nossa, aquilo estava, pegou, eu falei, nossa, eu não costumo sentir assim, uma angústia depressiva, eu não costumo sentir, não faz parte do meu, mas aquele dia eu falei, nossa, de onde eu peguei isso, né? E aí eu peguei uma valsa do Chopin, que eu gosto muito, e eu comecei a tocar aquela valsa. E fiz uma limpeza. E saiu aquela. Eu falei, nossa, isso deu melhor resultado do que a venlafaxina. Se eu tivesse tomado 2 meses de venlafaxina, não teria eu saído daquela angústia como eu saí quando eu toquei aquela valsa. Então, por quê? Porque aquilo ali, por um acaso, funcionou para limpar meu corpo mental. Então, o autor, o Tolle, ele vai dizer o seguinte, que uma das formas de a gente tirar essas coisas negativas é sair do corpo mental e fazer uma limpeza de alguma forma que você tenha afinidade, por algum mecanismo que você tenha afinidade. Outra forma que ele coloca muito interessante é quando você exerce um ato de bondade para com uma outra pessoa. Isso faz você sair do teu corpo mental e te permite fazer uma limpeza. E isso daí é uma coisa bacana, porque às vezes, por exemplo, tinha dia que eu, por exemplo, eu não estava muito bem com a Márcia, minha esposa, a gente estava meio assim, chispando fogo um com o outro, sem saber por que aquilo estava acontecendo. Eu não sei se vocês são casados, mas existem essas coisas no casamento, umas dificuldades às vezes. E nós estávamos chegando numa instituição que a gente ia fazer um trabalho de caridade. Nós saímos do trabalho de caridade e nós estávamos querendo 2 periquitinhos. Falei, pô, preciso fazer mais vezes isso. Passou, mas eu não tinha nenhuma mágoa, nem ela, sumiu. Desapareceu. Quer dizer, foi feita uma limpeza, não é? Isso daí foi uma vivência bacana que eu tive. Aconselho para o pessoal que tiver mágoas no coração, tiver assim chispando fogo um com o outro, assim, não se entendendo muito bem, às vezes exercer uma atividade assim limpa, né? Daí a pouco aquilo não importa mais, não é? Então, é uma forma de limpeza também. Essa obra aqui do Tolle é extraordinária, O Poder do Agora. Outra questão muito simples, que vocês já sabem, eu vou repetir, é a sintonia. Não é? Não há dúvida. Entrar numa sintonia negativa. E essas coisas são paradigmáticas. Não é? Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nós estamos aqui estudando. Não é? O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a verdade na natureza. Não é? O encontro de uma verdade. Muito bem. Mas se você não estiver buscando a verdade dentro de você não vai encontrar a verdade. Você não está buscando dentro de você. Então, uma pessoa não pode viver em cima da mentira, não é? Na vida íntima, e buscar a verdade na natureza. Não vai funcionar, porque os paradigmas não estão batendo, são sintonias diferentes. Não é? Então, também há uma questão. Existem as mentiras e existem as relativizações da verdade. Não é? Um grão de pólen tem desenhos maravilhosos, escondidos. Tem coisas que são situações a serem resolvidas no nosso mundo interior. Mas tem situações que a pessoa ela vive. A ciência que nós estamos propondo é uma ciência de coerência. Se você está buscando a verdade na natureza, você tem que estar buscando a verdade dentro de você e viver uma vida de verdade. Essa vida de verdade é coerente e estabelece uma sintonia e a verdade aparece na sua vida em outras instâncias. Não fui claro nessa questão? É sintonia. A gente vai encontrar no nosso caminho o que nós elaboramos na mente. O que você focalizou na sua mente, você constrói no seu caminho. Não é? Então, fica essa sugestão para essa questão. Tem uma outra pergunta. How do we know if what we are feeling is ours or we are picking up energies from others? How to prevent it? Puxa, isso daí é difícil, viu, saber.
Ninguém pensa ou sente sozinho, viu, gente? Aliás, tem um conceito que eu gosto muito, queria compartilhar com vocês, que é assim, uma pessoa ela não adoece, o que adoece são as relações. Sempre quando existe um adoecimento, o que está adoecendo é a relação, o mundo de relações da pessoa. Então, vamos dizer assim, nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices de tudo que acontece no universo. Eu vou chegar na resposta dessa pergunta, mas eu queria... Né? Tem um filósofo americano, não sei se vocês conhecem, chama-se Waldo Emerson. Vocês conhecem esse filósofo? Não. Essa tá difícil. Anota o nome desse filósofo. Waldo, com W, Emerson. É um filósofo americano. E eu vou mandar um texto dele para vocês sobre isso. Você me lembra, Ali? Estou dando umas tarefas para vocês. Não é? Esse texto que eu vou mandar para vocês, o que ele fala? Ele fala que a história da humanidade é a sua biografia. O que ele quer dizer? Que nós somos cúmplices de tudo que acontece na humanidade. Por que isso? Por associação mental. Porque nós estamos ligados numa rede mental. Então, daí a dificuldade de saber o que é seu e o que vem de fora. Porque nós estamos interligados. Quer ver outra coisa bacana? E isso você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu mesmo não estou lembrando em qual dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo que isso está escrito. Mas, quando no Evangelho segundo o Espiritismo está colocando a respeito da reencarnação, que a ideia da reencarnação faz com que nós estejamos historicamente interligados uns aos outros e não sejamos estranhos uns aos outros. Por quê? Porque nós já viemos de outras existências interligados de alguma forma, desde a evolução das espécies. Então ninguém é estranho a ninguém. De alguma forma nós convivemos numa mesma época do passado, ligada com a época presente e tal. E ele vai falar que a ideia do surgimento da pessoa no momento da fecundação, essa ideia traduz uma pessoa e a sua história é estranha à história de outra pessoa. E, na realidade, no dia a dia, nós temos uma impressão diferente. Nós não nos percebemos estranhos uns aos outros. Nós nos percebemos, muitas vezes, como se já nos conhecêssemos. Por quê? Porque existe essa coesão mental que vem pelo magnetismo. Essa é uma outra questão muito importante. O magnetismo, ele está no escopo do entendimento do espiritismo. O espiritismo, ele está todo alicerçado em cima do estudo do magnetismo. E aí nós vamos ter... Tem uma obra muito interessante, porque quem vai trazer esses conceitos do magnetismo vai ser o Mesmer. E tem uma obra muito importante de Paulo Figueiredo sobre a história biográfica do Mesmer, que é fundamental vocês estudarem numa oportunidade, porque é uma obra de fôlego, a do Paulo Figueiredo, sobre a história do Mesmer.
Depois eu vejo o nome direito do livro para mandar para vocês, viu, Ari? Estou anotando. Porque vale a pena, é um livro assim para ser estudado durante muitos anos, não é uma coisa assim para pegar de chofre, que é uma obra de folha. Mas o espiritismo está todo alicerçado no magnetismo. E é esse magnetismo que promove a coesão das mentes e dos sentimentos de todas as pessoas numa rede que se interconecta em todos os tempos. Daí a dificuldade de saber quando eu estou pensando ou quando estou sentindo o pensamento ou sentimento de outra pessoa. E agora, eu acho que o mais importante é você saber qual o caminho que os seus pensamentos devem seguir. Porque as associações e as suas percepções vão estar ajustadas. Então, o mais importante de saber se aquele pensamento ou sentimento é seu, é se ele está alinhado com o seu projeto de vida. Então, é muito importante você saber qual é que é o seu caminho, o seu destino, sua missão. Diga, Maurício. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Diga. Oi, eu queria saber se, quando você fala que uma pessoa não adoece, que adoecem são as relações, se pode mudar a palavra relações por comunicação. No sentido de que dessas comunicações, tanto do sistema individual, orgânico, tudo, como o sistema universal. Entendi. Você trabalha com isso, né? Com relações. Deu para anotar? Na verdade, é porque, por conta do body talk, porque ele fala assim, do sistema se comunicando. E quando há problemas nessa comunicação dos sistemas, mesmo orgânico, energético, é onde que a gente vai adoecendo, é isso? Vai ter os problemas. Então, é um problema na nossa comunicação com o sistema, com o todo, né? Com o sistema universal. Que aí eu acho que você precisa pensar, eu estou falando mais em termos de microcosmo. Por exemplo, a relação sua com a sua mãe, a relação sua com o seu marido. Então, de repente, aquele relacionamento conjugal está na raiz de uma mágoa que levou uma dor crônica. Entende? Então, o que adoeceu? A pessoa está doente com dor crônica? Não, o que está doente é um padrão de relacionamento. E ele está se manifestando naquela dor crônica. Certo. Não é? Então, eu estou pensando mais assim no microcosmo do nosso dia a dia. Isso é muito importante quando você vai tratar, por exemplo, uma criança. Não dá para você tratar uma criança isoladamente. Você sabe disso, você lida com isso na sua profissão. Você tem que tratar a família. Por quê? Porque o que adoece são as relações. Não é? E, normalmente, as relações que envolvem esse microcosmo da família. Não é? Relações amorosas, aí entra sexualidade, aí entra convivência. Não é? Você sabe que, muito antigamente, os casamentos eles não se davam por amor, eles se davam por interesses de famílias, interesses econômicos, etc. O amor não estava ligado ao casamento. Depois, com o romantismo, é que o amor entrou no escopo do casamento. Não é? Mas o romantismo, o romantismo é fiel. E muitas vezes o afeto ele não se sustenta ao longo de uma linha do tempo, as pessoas não sustentam mais aquele afeto. E aí o casamento romântico não encontra respostas. E depois a mulher ela começou a trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter sua liberdade, etc. E ela não depende mais daquele casamento para sobreviver. E aí, de repente, nós estamos caminhando mais para uniões de sentimento puro.
E porque não há mais outras amarras, porque as pessoas podem viver, não depende de família para sobreviver. Então está havendo uma transformação da demanda de construção de família. Você vê, por exemplo, na França, a cada 3 casamentos, 2 dá divórcio. Não é? Por quê? Porque está havendo uma transformação do padrão. As pessoas não estão mais dependentes daquele padrão de relação romântica. A mulher se emancipou e a família passou a não estar mais no escopo da sustentação de sobrevivência das pessoas, e elas podem optar pelo amor puro, por onde o sentimento está transitando de verdade, vamos dizer assim, não é? Eu não sei se eu estou trazendo uma solução ou uma complicação para vocês falando dessas coisas. Bom, como essas coisas não têm medida, não é? E não têm respostas definitivas, não é? Nossa, isso dá um rolo na cabeça das pessoas e a pessoa começa a adoecer, né? É verdade. Não é? Então, na verdade, se você for escarafunchar uma desordem orgânica ou psíquica de uma pessoa, você vai chegar no universo de relações daquela pessoa. Não é? Eu acho que foi nesse sentido que eu quis. Obrigado. Né? Bom, e daí, não é? Como é que nós vamos nos prevenir de estar captando energia? Isso também é uma coisa interessante. Tem pessoas que têm mediunidade psicométrica. Ela toca um objeto, assim, ela sente a energia daquele objeto. Ela chega perto de uma pessoa, ela sente o que outra pessoa sente. Normalmente são médiuns de desdobramento. Você sabe quem tinha mediunidade psicométrica? Era o Sherlock Holmes. Certo. Assiste o filme Sherlock Holmes, você vai ver que ele tinha psicometria. Ele tocava um objeto, ele já via tudo. Ele percebia tudo. Não é? Bom, mas aí é uma situação muito particular. A questão é que no dia a dia a gente tem os nossos desdobramentos e a gente tem as nossas captações. Não é? E eu tenho pessoas que isso daí é tão acentuado que elas não conseguem viver um dia a dia bem. Que cada hora está de um jeito diferente. Ela nunca está centrada, ela sempre está sentindo uma coisa e não tem equilíbrio. Aí, o que a gente faz? É lógico, precisa de um psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico quer dizer rever a vida da pessoa para que ela atinja seus pontos de equilíbrio, entre na sua rota da sua missão. Muitas vezes precisa da ajuda do psicólogo. Muito bem. Mas eu coloco aquela pessoa para dar o passe, eu preparo aquela pessoa para dar o passe, não é? Então ela vai dar o passe. Ela dá o passe numa pessoa, dá na outra, ela começa a ficar imunizada. Então quando ela sai no dia a dia e ela se depara com as pessoas, ela deixa de oscilar, porque ela já tem uma defesa. Porque aquele exercício do passe é um exercício de percepção de troca de energia que fortalece a pessoa no mundo de relações dela. E é interessante que muitas vezes a pessoa ela fala assim, mas eu já fui fazer tratamento no centro espírita tal, fui no outro, fui na macumba, fui no candomblé, fui na senhora da vizinha que é curandeira, fui não sei aonde, eu já fiz tudo, fui até no padre. Não resolveu. Porque a pessoa está buscando sempre uma assistência e às vezes ela precisa de ter um proativo. Sabe? Ela está recebendo muita assistência e ela precisava trabalhar. Então, na medida que ela começou a dar fluência, por exemplo, com uma orientação, uma supervisão, no momento adequado, ela começou a dar aquele passe, ela começa a adquirir imunidade. Estou sendo claro dessa questão? Então, ela começa a ter defesa. E isso daí tem sido muito útil para muitos pacientes meus que eu coloco em supervisão para fazer isso, e eles ficam fortalecidos no universo de relações deles. Sabe? Porque às vezes a pessoa ela fica muito irritadiça, muito impaciente com as outras pessoas, pouco indulgente, e ela se incomoda com isso, tem até críticas sobre isso. E às vezes é porque ela não tem energia, onde ela vai ela é sugada, ela não tem defesa. Ela começa a trabalhar no passe, ela começa a conseguir segurar a energia que ela precisa, doar a energia que ela tem que doar,
fluir quando precisa, segurar quando... Então ela começa a ficar melhor, ela fica mais equilibrada. Não é? Aqui no serviço, como eu atendo pacientes com muita necessidade, às vezes não dá tempo de você fazer, vai fazer um curso de 4 anos, aí vai enlouquecer a pessoa. 4 anos, ela já está no 3º, 4º psiquiatra, se já não passou por uma internação. Então, às vezes, aquele caso precisa de ter uma ação prática mais imediata, com uma supervisão, lógico, porque ele não vai suportar um longo período de preparo e precisa de uma ação prática. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma supervisão mais pessoal para aquele caso, às vezes junto com o psicólogo, que voluntariamente cede aquele tempo para acompanhar aquele caso, para suprir a falta daquele curso que se dá nos centros espíritas e que não dá tempo da pessoa fazer. Então, para suprir isso, fica uma assistência mais pessoal no preparo daquela pessoa. E a pessoa melhora, ela fica mais equilibrada. Não é? Isso daí, eu até imaginei que poderia haver no centro espírita um grupo de promoção de saúde e que se capacita para atender esse tipo de demanda. Não é? Faz vamos dizer assim, esses casos mais complicados, mais difíceis, que exigem de uma forma mais imediata entrar num campo de trabalho espiritual, então que dão uma supervisão pessoal para esses casos que não são, muitas vezes não são a maioria, mas talvez até o grupo de estudo que vocês estão fazendo possa servir para formatar esse tipo de assistência no centro. Uhum. Bom. Tem uma pergunta aqui. Diga. Que outras formas de doação de energia? Deixa eu ver, além do passe em si. Puxa, isso é lógico, essa pergunta é fundamental. Eu acho que você poderia incluir no passe, aí tem muitos modelos, você tem o Reiki, você tem o Jorei, você tem mesmo esses tratamentos do Body Talk, são na verdade um tipo de passe. Certo. Não é? Então, eu pensei em criar um tipo de terminologia, uma cartilha, para qualificar essas ações que têm o mesmo tipo de padrão. Uhum. Não é? Mas, por trás disso, precisa de ter a capacitação, a formação moral que a gente vê descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, uma coisa muito importante que vocês precisam pegar. Vocês sabem o que está escrito na capa do Evangelho segundo o Espiritismo? Pega o Evangelho aí, vocês têm? Ninguém tem Evangelho? A buscar, ninguém tem Evangelho. Está lá no fundo, guardado na gaveta. Isso que está escrito é a profissão de fé do Evangelho. Eu vou pegar aqui o meu Evangelho, só um instantinho. Eu peguei um que está em inglês. Olha, eu não sei se dá para vocês verem aqui, né? Logo nessa, eu não sei se isso se chama capa ou como que se chama isso. A gente tem um aqui. O que você está olhando? Só mostrar. Você tem o título, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois tem um parágrafo. Abrindo o livro. O que está escrito? Explicação e tradução. O conteúdo, isso? Explicação das máximas morais do Cristo. Isso? E aí? Sua concordância com o Espiritismo. Pronto. Essa frase é importantíssima. Por quê? O que ele está dizendo aí? Que contém explicações das máximas do Cristo que estão em concordância com o Espiritismo. Sim. E suas aplicações às diversas situações da vida. Exatamente. Mas o que acontece? Ele pegou
as passagens do Cristo e fez a intersecção com o Espiritismo. Não foi isso? Foi. Como um dia vai ter que pegar o Corão e fazer a mesma coisa. Um dia vai ter que pegar o Bhagavad Gita e fazer a mesma coisa. Colocar o Bhagavad Gita, as máximas morais do Bhagavad Gita, em concordância com o Espiritismo. As máximas morais do Corão em concordância com o Espiritismo. As máximas morais do que mais? Dos Talmudes em concordância com o Espiritismo. Você veja que interessante que ele coloca o Espiritismo como um eixo axial, não é? E ele coloca o Espiritismo com, vamos dizer assim, os seus segmentos de coincidência, no caso aqui com o Evangelho do Cristo, mas podia ser com o Corão, podia ser com outra obra. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você tem uma criança e você diz assim, olha, eu conheço uma mãe que vai ser melhor que a sua. Troque de mãe. Você acha que a criança trocaria? Não estou. Você pensando agora, talvez você trocasse. Mas falando quando você era criança. Não é? Estou brincando, né? Lógico. A criança, você não, a mãe pode ser a pior mãe do mundo, a criança quer a mãe dela. Verdade. Então você não vai falar para um menino que nasceu na cultura muçulmana, entendeu? E você vai dar o evangelho do Cristo para ele e falar, agora você tem outra mãe. Isso seria uma falta de caridade. Você tem que pegar o Espiritismo e fazer a mesma coisa que foi feito aqui. Quais os pontos do Corão que estão em acordas com o Espiritismo? Não sei se estou sendo claro. Sim. Você está falando em escrever o Corão segundo o Espiritismo, os outros seguir o mesmo formato que ele... O mesmo formato, exatamente. Porque isso daí você vê o valor do Espiritismo. Certo. Como ele não é? Agora, o Espiritismo, por que o Kardec pegou e colocou como primeiro frontispício dessa relação com as máximas do Cristo? Porque se você for analisar o Corão, não é? Ele também está ancorado nas máximas do Cristo. Uhum. Se você for analisar os Talmudes, de lá que o Cristo tirou suas máximas. Se você for analisar o Bhagavad Gita, você vai encontrar pontos também de coincidência com o Cristo, porque o Cristo era da esfera crística. E a esfera crística pegava os grandes avatares da humanidade. Não é? Então, por que eu estou colocando isso? Você vai ver também, abrindo mais o Evangelho, você vai encontrar uma introdução que foi ditada pelo Espírito da Verdade, um prefácio, não é? Sim. O que ele fala nesse prefácio? Que os Espíritos, né, de Deus, eles vieram iluminar o planeta Terra, pulverizaram no planeta Terra o conhecimento do Consolador Prometido. Eles não estão falando assim, olha, nós miramos a laser a França e mandamos o Consolador Prometido para a França. Ele não falou isso. Ele falou que pulverizou no planeta. Quer dizer, uma pessoa para conhecer o Espiritismo, o Consolador Prometido, precisa conhecer todas as línguas e todas as culturas. Onde o Espírito da Verdade pulverizou esse conhecimento. Não sei se estou sendo claro. Sim, sem dúvida. Eu mesmo, por exemplo, acho que a obra de Leon Tolstói, centrada no termo Deus, é uma obra do Espírito da Verdade. Mahatma Gandhi usou como referência para o seu... Era livro de cabeceira de Mahatma Gandhi.
Eu acho, porque foi a mesma época do Espírito da Verdade. Como tantas outras que apareceram, obras que apareceram, que poderia ser motivação de uma longa conversa entre a gente. Então, quando você fala o termo passe, precisa ser universalizado, porque o Espiritismo ele é universalista. Ele tem esse escopo universalista. A gente tem que tomar muito cuidado para não segmentar o Espiritismo como se fosse uma religião sectária, sendo que ele veio para fundamentar as religiões todas. Então, a gente precisa resgatar essa essência do Espiritismo por caridade. Porque a gente não pode dizer assim, ó, a minha mãe é melhor que a sua. Não foi essa a proposta do Espiritismo. Como não foi nem do Cristo. O Cristo não veio para trazer uma religião e dizer assim, olha, eu estou trazendo para vocês uma religião que vai ser melhor que todas as outras. Ele veio trazer uma expressão do amor universal. Então, quando você fala, Maurício, no termo passe, precisa ser generalizado mesmo. A gente pode usar o quê? Imposição de mãos, biomagnetismo, não é? Certo. Talvez fazer uma cartilha que qualifique isso. Como a mesma coisa do Espiritismo. Que o Espiritismo pode ter pontos... Ele está fundamentado numa moral que coincide com a moral do Cristo e coincide com a moral do eixo axial do Corão, do eixo axial dos Talmudes, do eixo axial do Bhagavad Gita, coincide. E você universaliza esses conceitos. Eu acho que isso é uma caridade, porque você promove o respeito, o diálogo interreligioso, o multiculturalismo. Sim. Que, aliás, até a percepção que eu tenho que é uma, vamos dizer assim, uma realidade vivida por vocês aí em Toronto, que tem tantas línguas e tantas comunidades e tantas culturas. Aí perto de vocês tem um centro Bahá'í, por exemplo, não é? Sim. E tem uma filosofia extraordinária e muito coincidente com o Espiritismo. Verdade. Eu acho até que o Bahá'í ele pode ser uma ponte entre o Espiritismo e o Islamismo. O Zoroastrismo, para o Oriente, não é? Para esse Oriente Árabe, ele pode ser uma ponte, não é? Então, tudo isso é coisas para o futuro, para nós estarmos, não é? Bom, vamos lá, tem mais coisa aqui. A large group of women in our community is developing cistos, fibroides, endometriose, câncer de colo. Ok. Então, ele vai falar aqui, as emoções residem no útero, no sistema reprodutivo do corpo, causando a formação dessas massas. Nessa inter-relação... Bom, esse texto, ele está falando aqui como é que é essa relação entre a formação desses cistos e o ectoplasma, porque tem muita gente que está formando esses tumores, essas coisas todas, né? Eu não vou fazer aqui a panaceia do ectoplasma. Não vou fazer. Não é a ideia. A formação de tumores envolve aspectos multifatoriais, mas na minha forma de entender, para formar um tumor, você tem que ter uma energia extra. Porque o tumor, ele é uma formação ectópica, é um elemento a mais que o organismo produz. Então, tem que ter uma energia a mais. E essa energia, na minha forma de entender, é isso que é chamado de ectoplasma. Bom, e daí, não é? E daí que, quando a pessoa apresenta tumores, na minha forma de entender, a gente tem que avaliar se ela não tem um excesso de ectoplasma retido. E ela precisa de doar esse ectoplasma. Aí volta novamente às sessões de cura, de trabalho de cura. Porque às vezes você vê uma pessoa ter um câncer, vai fazer tratamento espiritual, vai fazer cirurgia espiritual, vai fazer tal. A pessoa fica inutilizada ali dentro dos tratamentos, sendo que ela tinha que doar energia assim que ela tem alguma condição clínica. Justamente para liberar esse excesso que está provocando a formação desses tumores. Essa é uma hipótese de trabalho. Vocês sabem de uma coisa curiosa? Eu não sei se isso vai dar certo ou não. Vamos ver. Eu estive nos Estados Unidos recentemente, em Massachusetts. E uma médica do Massachusetts General Hospital, que é da Universidade de Harvard,
ela é responsável pela radiologia intervencionista. E ela tem toda uma enfermaria de mulheres com tumores de útero. E nessa enfermaria, eles fazem a embolização arterial que mata aquele tumor dentro do útero. É um tipo de uma cirurgia menos invasiva, vamos dizer assim. Mas nem todas as mulheres querem fazer qualquer tipo de cirurgia, nem sequer a embolização. E o hospital, segundo essa médica, disse o seguinte: nós não temos nenhuma opção alternativa de tratamento para essas mulheres. E nos convidaram para montar um esquema de protocolo baseado nesse princípio do ectoplasma. E aí nós vamos ver se isso vai dar certo, porque existe uma questão, vamos dizer assim, tem toda uma etapa até chegar à ação da experiência junto a esses pacientes no hospital, mas talvez essa seja uma primeira experiência concreta de uma universidade para checar se essa afirmação é verdadeira. A pessoa que forma tumores, ela tem um excesso de ectoplasmia, não é? E intuitivamente me ocorre que nós vamos acabar desenvolvendo esse protocolo lá na universidade. E isso daí pode transbordar para a Universidade de Toronto também um dia, não é? Vamos batalhar, eu tenho 20 anos para fazer isso. E nesses 20 anos eu vou ficar esperando. As mulheres que apresentam esses tumores, eu já, assim que posso, eu já coloco para trabalhar na doação de energia, porque é uma energia acumulada na minha forma de entender. A large group of women healers, clairvoyants, therapists who are receiving spiritual downloads and helping others in their healing are often experiencing imbalances in their reproductive body. Is there any relation with the excess of ectoplasm? Acho que sim. Acho que existe esse... Tanto que, na minha forma de entender, a sexualidade está muito ligada à mediunidade de efeito físico. Bom, prova disso que a gravidez é a incorporação de um espírito e materialização dele dentro do útero. Não é? Então tem muita ligação. E eu acho que o que Freud chama de libido é ectoplasma. O que Freud chama de libido, isso que seria na linguagem esotérica o Kundalini, é o ectoplasma. Quando a pessoa ela não tem projetos para o futuro, o ectoplasma ele fica segmentado no passado. Então ocorrem reencontros, às vezes desarticuladores da vida da pessoa. Precisa explicar o que eu estou falando? É assim, por exemplo, quando você encontra as pessoas erradas, se envolve sexualmente ou afetivamente com pessoas erradas, são pessoas do passado, não é? Então, e que criam confusão na mente de uma pessoa. Então, às vezes, a falta de projetos futuros que arremessem essa energia ectoplásmica para a concretização desses projetos, a falta desse horizonte faz com que a mente fique no passado e essa força ectoplásmica ela seja traduzida em força sexual. E a pessoa começa a criar elos a partir desse envolvimento com o passado, reduções de relações do passado. Não sei se eu fui claro com vocês sobre isso. Bastante. Deixa eu me intrometer aqui no meio. Tá. Porque nós temos apenas mais meia hora, né? Tá. Você veio seguindo uma sequência de perguntas, não querendo dizer que as perguntas da Guilmar não são importantes, mas talvez passar para alguma outra, porque essas são todas da aula 2, lá do início. Ah, sim. E são perguntas diferentes, com contexto mais diferenciado. Tá. Então vamos progredir. Só então, já que já falei as coisas que falei, ela coloca se há literatura sobre ectoplasma fora da obra do André Luiz. Então você procure, tem em francês. Les phénomènes physiques de la...
Não? O que é? É o livro Ectoplasma de um médico psiquiatra, Luiz Muraro, qualquer coisa assim, eu posso passar. Ele fala sobre exatamente o que você está falando. Ele é do interior de São Paulo. Mas eu estou fazendo, bacana essa tua referência, mas eu estou fazendo uma referência mais fundamental. Tá? Porque quem vai introduzir o estudo de ectoplasma de uma forma mais fundamental vai ser o Albert Scherenk-Notzing, que o Freud cita na obra dele. O Notzing, ele foi colega de Freud na escola do professor Charcot, em Salpêtrière, Paris. E assim como Freud produz a psicanálise, o Notzing produz uma obra de estudos do ectoplasma, que ele vai chamar Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade. Não é? E essa obra ela é uma obra fundamental, vamos dizer assim. Depois, as outras obras são secundárias a essa base. Não é? E essa obra ela não é mais editada. E as pessoas esqueceram. Não é? Procure no Google Albert, se você quiser, o Scherenk fica meio difícil de escrever, o Notzing. Então, Albert S. Notzing, Mediunité, não é? Você pode ser que tenha em PDF a obra dele. Como é que soletra esse nome? Vamos lá. Vai. Tem como eu escrever aqui para vocês? Não. Albert fica fácil, não é? Scherenk, coloca S, ponto. Notzing, N-O-T-Z-I-N-G. N-O-T-Z-I-N-G. Notzing. Tá? Notzing. Uma sugestão, talvez, se vocês quiserem fazer um aprofundamento nisso, né, seria, vamos dizer assim, tem no livro dos médiuns, que eu acho que tem a síntese mais estruturada sobre o assunto, mais a obra do Notzing, e pegar esses autores que vêm escrevendo sobre o assunto, como você havia sugerido, como esse paulista, que eu não conhecia, mas... Ele faz uma linguagem bem acessível, ele faz um resumo de todas essas referências. Eu acho bacana, mas é importante pegar obras fundamentais para você poder começar bem respaldado nesse assunto, né? E fica aí essa referência, né? Além do André Luiz, que no livro Missionários da Luz tem um capítulo chamado Materialização, que é fundamental. Eu acho que, se eu for aconselhar você a estudar alguma coisa de ectoplasma, é o capítulo Materialização do livro Missionários da Luz, do André Luiz. Isso é bem legal. Porque a gente pode reproduzir no centro espírita aquela sessão. Sabe? É legal. Imaginou vocês colocarem aí uma sessão de ectoplasmia? Uma coisa, tem em PDF, viu? Tem PDF do Le Phénomène physique de la médiumnité do Notzing, tem em PDF. Pronto. Joia. Imaginou vocês fazerem assim uma sala, né? Baseado no livro Missionários da Luz, do capítulo Materialização. Imaginou você faz uma sala, resfria a 22 graus, que para você seria esquentar, talvez. Fazendo outono. E aí vocês apagam a luz e só colocam a luz infravermelho. Pega uma máquina Sony que filma no escuro para você ver a filmagem dos espíritos, que afinal de contas, já que eles vão aparecer, é bom que se filme, mas não pode pôr luz de flash, nada. Então tem que ser máquina que filma no escuro. Certo. Não é? E aí vocês fazem as sessões, vamos ver o que aparece. Enche a sala de mulher com tumor, com mioma, com coisa assim, tá cheio de ectoplasma. Não é? Tem um monte de gente de boca aberta aqui.
Não é? Falta de candidato não vai ser. Pronto. Então a gente... esse para o futuro seria bacana. A Fernanda... Quem é a Fernanda que eu não estou vendo a Fernanda aí? Fernanda, tem sobrenome? Fernanda Almeida. Ah, agora eu vi. Sala grande. Tem perguntas dela aqui, a Fernanda e o grupo. É uma percepção errada ou tem mesmo algum fundamento que mulheres depois dos 30 anos têm mais aborto espontâneo? Em caso de realmente ter um fundamento fisiológico, quais são as causas que pode ser feito? Eu não sei se eu não averiguei se essa informação epidemiologicamente ela é verdadeira, tá? Porque essa questão do aborto é tão complexa que já não se sabe mais o que é espontâneo, o que não é espontâneo, sobretudo por causa da pílula do dia seguinte e uma série de coisas. Então, eu não sei como é que está a estatística disso, eu precisaria fazer uma revisão sobre esse assunto, né? Certo. Mas uma coisa importante é o seguinte, o ovário, a mulher já nasce com o ovário com todos os pré-óvulos prontos, que ficam ali nas gavetas do ovário. Então, conforme vai passando o tempo, é como você guardar no seu armário umas roupas, e passa o tempo, e a roupa ela envelhece, mesmo que ela esteja guardada no armário. Então, ela fica com vinco, cria uma poeira, uma teia de aranha, sei lá. As coisas ficam velhas. E esses pré-óvulos, eles ficam velhos também. Então, o que acontece? A maior parte dos abortos espontâneos acontece por alterações genéticas, sobretudo, por exemplo, quando se faz um padrão de 45x0, ou quando... padrões cromossômicos, alterações cromossômicas. A maior parte é 45x0. O que acontece é o seguinte, o DNA ficou enferrujado ali, então ele não tem aquela fluência e as células saem alteradas, e aí torna inviável a vida. Queria fazer uma ressalva aqui, que há casos de pessoas que nascem com 45x0, que são síndrome de Turner, mas eu estou dizendo que existem complexidades em cima disso, em muitos casos, que justificam o aborto espontâneo. Certo. Então, é natural que quanto mais idade tem a mulher, mais essas roupas ficaram guardadas na gaveta e vêm com problemas. Não é? Mas essa é também uma questão tão relativa, né? Tudo depende do destino. Às vezes o destino protegeu aquele óvulo, sabe-se lá por quê, porque a história da pessoa, a pessoa se fez por merecer isso, ou não estava na história da pessoa passar por esses problemas, né? Muitos abortos eu entendo como sendo estágios de espíritos em encarnação compulsória. Então, deve ter aqueles espíritos que eles não têm condição de levar adiante um desenvolvimento embrionário, então eles têm que fazer estágios aos poucos. Aí fala, olha, aquela mulher ali pode ser, vamos lá, vai. Aí fica grávida, passa uns dias, passa um mês e vai embora. Né? Às vezes a mulher fala, chora, perdi meu filho. Não, você ancorou uma encarnação no período necessário para aquela entidade. Não sei se foi... É outro jeito de enxergar, não é? Isso é bastante frequente acontecer. Às vezes, o espírito estagia várias vezes até vir definitivamente. Que aí ele ficou preparado. Não é? Eu acho que esses fatos pincelam um pouco esse assunto, não é? Bom, o que pode ser feito para evitar esses abortos espontâneos? Aí é caso a caso. Eu acho que é caso a caso. Tem histórias e histórias, é caso a caso. Talvez eu pensaria assim, não havendo nenhuma ocorrência médica que esteja no escopo da problemática, uma boa conversa com Deus pode te trazer respostas, vamos dizer. Porque é uma questão pessoal, né? Aliás, eu estava vendo um vídeo muito bacana do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra, conhecem o Haroldo Dutra, né? Vocês conhecem? Sim. Então pega na internet, os vídeos são maravilhosos do Haroldo Dutra. Haroldo com H. São maravilhosos.
Eu adoro. Ele é um jurista, fala muito bem, estuda as obras psicográficas do Chico, estuda as obras de Allan Kardec. É muito bom. Esteve em Toronto. Ele esteve aqui. Ah, foi? Pouco tempo. Eu gosto muito do trabalho do Haroldo Dutra. Bom, e tem um vídeo que ele fala sobre o que é a misericórdia divina, não é? É uma atenção particular de Deus para com você. Então, Deus, ele cria o universo, as estrelas, os sóis, os planetas, a humanidade, e ele se preocupa com tudo isso. Eu estou falando metaforicamente, né? Estou até colocando uma imagem antropomórfica de Deus, não é? Uhum. Mas para entender o conteúdo. Mas ele se importa com você, com o seu caso. Então, essa história de ter uma conversa com Deus é uma coisa bacana, porque existe essa propriedade de Deus, de apesar dele ter a preocupação com a construção do universo como um todo, ele também tem uma preocupação particular com você. Então, eu acho que esse negócio de conversa com Deus é uma coisa bacana de a gente estar usufruindo, não é? Dessa propriedade divina, né? A segunda questão é a nível espiritual. Como se explica a gestação que acontece como resultado de um estupro? Não é? Puxa, isso aí é um assunto dolorido, isso, né? Porque essas histórias de abusos sexuais, sobretudo na infância, que a maior parte são situações vividas dentro de uma mesma família, né? E eu acho uma história complicada, um assunto complicado para todo mundo. O estupro, então, está na crista da onda esse assunto, né? Aqui no Brasil, o atraso que o mundo está vivendo, não é? Então é um assunto muito dolorido. Eu não posso falar pela vida de uma pessoa e suas escolhas. Isso eu não posso falar. Mas houve um crime do estupro. E existiu uma vítima desse estupro. A medida da dor dela nós não sabemos. Mas com o aborto daquela potencial criança, nós vamos ter 2 crimes. Então, eu não sei se isso não é pior, não é? Porque você vai estar provocando um atentado contra alguém que não tem nada a ver com aquilo, que é uma outra vida, que pode ter, inclusive, uma existência que vem para apoiar a própria mãe. Então, vamos dizer assim, eu não posso falar pelas dores de uma mulher que sofreu um estupro. Não, eu estou longe disso. Nem vou fazer críticas, nada disso, não. Mas eu fico me questionando se o nascituro, o potencial nascituro, se ele tem alguma coisa a ver com esse crime. No sentido de que faríamos um outro crime, não é? De tirar a vida de outra pessoa. Então, eu não sei. Imagine, vamos supor que aquela criança que veio do estupro, ela já tenha, já seja um bebê que olhe nos seus olhos, não é? Será que você mataria aquele bebê? Não é? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre essa situação, né? Bom, ficou grávida com estupro, uma situação horrível, mais uma vez dizendo, eu não estou fazendo crítica, eu acho que eu não estou vivendo a dor daquela mulher, eu não tenho nada a falar, não tenho nenhuma autoridade para falar nada. Mas eu fico me perguntando, se em um segundo eu conseguisse estalar os dedos e aquela gravidez se tornasse uma criança que olhasse nos seus olhos, você a mataria? Não é? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Agora, quero mais uma vez, 1 milhão de vezes ressaltar, eu não estou na pele daquela mulher. Mas eu acho que esse assunto precisa ser refletido. Por quê? Porque eu não sei o quanto que aquele aborto
pode ser um agravante das torturas mentais daquela mulher. Eu não sei. Não é? Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento está ali colocado naquele ponto e não era aquele ponto o ponto do nosso sofrimento. Não é? Então, às vezes, o ponto do sofrimento não era a criança que vinha nascer. Está em outras questões complexas. Não é? Então, fica aí uma reflexão. Eu não estou dando respostas definitivas, não estou longe de fazer julgamentos e de me colocar no lugar, estou longe disso. Mas são apenas reflexões para nós pensarmos. Né? Enfim. Agora... 10 minutos. 10 minutos, né? Nossa, é muita pergunta interessante, né? É muita coisa bacana que você escreveu aqui. Aí, ó. Pelo que eu entendi, quando o espermatozoide toca a membrana do ócito, ele se torna um óvulo. E daí já começa a funcionar os genes do embrião. Nesse momento exato do reencarne, o ovo já está nidado no útero? Não. Não. O processo de fecundação ocorre na trompa. Por isso que existem as chamadas gravidezes tubárias. É quando a célula ovo ela não caminhou até o útero. Então a célula ovo se forma na trompa e naquela trompa aquela célula ovo vai se multiplicar e formar a mórula. A mórula vai se complexificar, formando o blastocisto, e então o blastocisto se implanta no útero. Não é? Só que aí já houve muitos fatores que o espírito, vamos dizer assim, já induziu muitas manifestações genéticas e celulares importantíssimas para a formação daquele organismo. Na neurociência, mostra que as ondas mentais passam pelos microtúbulos do centríolo. Microtúbulos do centríolo, não, microtúbulos. Tá? O centríolo é uma organela que seria um epicentro, seria como se fosse vamos dizer assim, imagine um robô, não é? E ele mexe os braços, ele precisa de um ombro, de um ponto de fixação para aquele braço se mexer, é o ombro. Não é? O centríolo seria esse ponto de fixação, é uma organela de ponto de fixação desses braços, desse esqueleto que são os microtúbulos dentro da célula. A ordem de comando do espírito acontece através desses microtúbulos. Através das ondas, na minha forma de entender, através das ondas que percorrem o interior desses microtúbulos. Muito interessante esse conceito. Você tem algum material de pesquisa no qual possa compartilhar conosco? Eu tenho um trabalho que cita, inclusive, a pineal e faz uma referência à minha pessoa, que eu posso encaminhar para vocês. Quando vocês receberem esse trabalho, vocês vão olhar para ele e vocês vão falar assim, talvez, puxa, eu não estou entendendo nada. Aí, da próxima vez, eu explico alguma coisa para vocês daquele trabalho, sobre os microtúbulos do Physical Letters. Já podemos marcar uma próxima vez. O Physical Letters. Tem até nos slides que nós... Lembra? Sim. Eu fotografei. Não, mas eu passo para vocês isso daí. Isso é bacana de você ter no seu arquivo. Bom, vamos lá. O bloqueio mental da mãe pode incapacitar que o fluxo magnético do espírito passe pelos microtúbulos? Bloqueio mental da mãe? Você está dizendo, isso no que diz respeito a influenciar o bebê, não é? Eu acho o seguinte, que tudo envolve cumplicidade, não é? Você sabe que uma vez, quando eu estagiava no Hospital das Clínicas, nós achamos um bebê de 6 meses na privada da enfermaria. E a mãe se evadiu eu vou pegar uma balinha. Não, eu pensei que Desculpa que eu vou pegar uma balinha. Então, você sabe que a criança sobreviveu? Você pode imaginar, primeiro que com 6 meses não tinha surfactante, né? Estava na privada. Lógico,
foi para UTI neonatal, tudo. Ela sobreviveu. Por quê? Eu acho que aquele espírito não tinha cumplicidade com os problemas da mãe. Então ele passou por cima disso. Uhum. Né? Certo. Então, eu acho que a gente sofre dentro do útero coisas que vêm da mãe ou do pai, as coisas que a gente tem sintonia dentro da gente. Teve um psicanalista da escola psicanalítica inglesa chamado Michael Balint. Eu aprecio muito o trabalho do Michael Balint. E ele introduz um conceito chamado Basic Fault. Falta básica. Uhum. Que seria uma perturbação psíquica que a pessoa tem por uma falta de tônus afetivo da mãe. É engraçado, eu não sei se eu acredito que existe isso, porque parece um pouco a ideia do pecado original, sabe? Que a pessoa já vem marcada por... Mas uma vez eu passei por uma experiência curiosa. Que eu tinha um casal de periquitinhos. Periquito? É. E os periquitos... Eu tinha esses periquitos já fazia anos e nunca tiveram filhos. Aí, o dia que eu resolvi, porque meus filhos cobraram de mim, que eu não estava casado com a minha mulher. Eles não viam foto de casamento, porque não deu tempo. Eu já me juntei com a Márcia e a gente não teve tempo. Aí eu me casei, fiz uma festa e tudo. E você sabe que os periquitinhos começaram a botar ovo? Eu achava que eles eram gays. Começaram a botar ovo. Mas foi uma periquitaiada que nasceu. É uma coisa incrível. Mas aconteceu uma coisa assim. Quando nascia um periquitinho de cor diferente da cor da mãe, ela bicava a cabecinha dele e matava. Oi? A mãe era de cor azul e branca. Se nascesse um periquitinho verde e amarelo, ela picava a cabecinha dele. Eu olhava assim, a gaiolinha para cima e via o peito dela vermelho. Eu achei que, às vezes eu dava morango, tomate. Eu falei, puxa. Aí me assustei, falei, meu Deus, como é que pode? Eles eram tão amorosinhos, não é? Aqueles... vida de periquito, vocês sabem como é que é. Beijinho, beijinho o dia todo. Bom, o que acontece? Eu falei, vou tomar conta. Quando saía o periquitinho do ovinho, ok. Começou a nascer as peninhas, eu já tomava conta para tirar do ninho, para ela não matar. E uma hora eu ouvi um barulho, tal, aquele barulho, quando eu fui ver, ela estava bicando a cabecinha de um periquitinho, eu já tirei e pus ele numa gaiolinha anexa. Uhum. Eu vou colocar ele perto dos pais, porque eles precisam da presença dos pais, não é? Mas ela não pode ficar, ele vai morrer, essa mãe vai matar esse periquitinho. E o periquitinho não comia. Então eu tive que fazer um fubazinho para ele, com água, e punha na goelinha dele. E assim ele engordou, ficou bem. E ele ficou gordinho, ficou bonitinho e tal e tal. Numa noite de frio, não é? Na manhã seguinte, ele tinha feito o quê? Ele pegou uma linha do paninho que eu colocava em cima da gaiola e ele puxou aquela linha e ele se enforcou naquela linha. Uau. Então, aquilo na hora me veio assim. Ele fez o que a mãe dele queria ter feito. Então eu fiquei pensando hoje eu fico pensando
se existiria no ser humano uma aceitação mental de uma, vamos dizer assim, de alguma referência da mãe. O primeiro parto que eu fiz, quando eu era estudante, foi um dia glorioso para mim. Recebi aquele bebezinho que eu peguei nos braços, assim, e que foi para mim um momento extraordinário. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 17 anos. Eu fiz o meu primeiro parto com 18 anos. Eu era um moleque, ingênuo. Eu peguei aquele bebê e eu levei para a mãe, e a mãe, com um olhar de raiva, disse: jogue no lixo. Eu me senti indo para o lixo com a criança, juro para vocês. Não é? Então, eu acho que aquela criança, ela recebeu aquele impacto daquela mãe. Ela precisa, assim, de ser um espírito muito evoluído para não receber, porque eu mesmo, que nem era filho, recebi. Certo. Não é? Então, eu fico pensando assim, se existiria essa falta básica, se de fato existe ou não que o Michael Balint fala, não sei. Mas talvez faça coerência entender que essa questão da cumplicidade. Você sofre aquilo que você tem dentro de você, que você é cúmplice. Muitas vezes a mãe se sente culpada do filho ter nascido com uma doença ou ter acontecido alguma coisa. Eu acho o seguinte, que não vai acontecer nada para uma pessoa que ela não alimente dentro da mente dela, mesmo que a mãe tenha alguma participação nisso. Se não tem dentro da pessoa, não vai acontecer. Então, eu acho que nós todos somos cúmplices e culpados de tudo, vamos chamar assim, né? Mas não é só do meu filho, é do filho da vizinha, do filho do outro país, de todos os filhos. Nós somos cúmplices, não é? Mas culpado é uma palavra ruim, porque a pessoa se sentir culpada traduz que ela se julgasse perfeita e se surpreende com alguma coisa que ela falhou. Isso daí seria um produto do orgulho. A gente precisa de entender que nós somos imperfeitos. E quando nós erramos é natural, não precisa se sentir culpado. Já era esperado de alguém que é imperfeito que erre. Não sei se concorda comigo. Eu acho até que nem deveria haver pedido de desculpas, já seria tácito. Você errou, já está perdoado imediatamente. Ninguém espera que você seja perfeito, não é? Eu acho que isso chamaria indulgência, né? Vamos dizer assim. E então, enfim, essa pergunta aqui do bloqueio mental da mãe, né? Se isso interfere no filho, como é que é, vai um pouco pela ordem dessas coisas que nós elucubramos. É lógico. Um dia deve haver, a educação da criança vai começar dentro do útero. Talvez até antes mesmo da fecundação, com a formação de pais responsáveis, né? E então, talvez a gestante leve o bebezinho dentro do útero para a escola. E aí vai existir uma pedagogia para o espírito renascente, que ainda está dentro do útero. Então, quando ele já nasce assim, olhando o mundo com outros olhos, vamos dizer. Vocês já viram como é que é o olhar do nenê quando ele nasce? Já viram ou não? Então, falando sim, profundo, bastante profundo. Então, quem vai fotografar pela primeira vez isso vai ser um fotógrafo chamado Marshall Klaus. Pega na internet. Marshall Klaus. Marshall com S e Klaus com K. Certo. E ele vai observar que o bebê nasce alerta, como se ele tivesse com um olhar de espanto. Ele nasce com um olhar de espanto. E ele vai deduzir que se o bebê se espanta quando ele nasce, com um olhar assim de alerta, é porque ele percebeu uma diferença do ambiente que ele estava antes para o ambiente que ele chegou. Então ele tem uma consciência. O Marshall Klaus usa essas fotografias para dizer que existe uma consciência fetal. Uma consciência perceptiva fetal. Interessante.
É bacana vocês verem esse livro. Um dia vocês podem ter aí no centro uma escola para o feto, para o bebê intraútero. Isso daí é o futuro de vocês vão ter que ter um setor disso. Que você já faz a educação do espírito reencarnante e ajuda nessa conexão mental entre os pais e o bebê. Não é? Essa é uma concepção que o centro espírita assimilaria facilmente, de grande ajuda para inúmeras situações. Não é? Eu queria aproveitar aqui, já está chegando no final, mas tem uma pergunta aqui da aula 5 que foi bastante discutida e as pessoas e está na parte em inglês da Guilmar, que pergunta, está falando do uso de drogas, e o desejo pela droga seria um processo de necessidade do espírito. O uso de drogas é uma necessidade do espírito? Isso. Algum tipo de drogas não. A necessidade do espírito é de lidar com o fenômeno mediúnico. A droga não. O espírito não tem necessidade do uso de droga, ele tem necessidade do intercâmbio mediúnico, da conexão mediúnica. E é a falta dessa elaboração na sua experiência de vida que provoca as podas neuronais que sedimentam no cérebro essa ausência de conectividade espiritual. Então, durante a infância, ele não recebeu esse tipo de experiência. Chega nos 10, 11 anos de idade, ocorre uma poda de neurônios, uma queima de neurônios dessa conexão espiritual. Aí ele sente uma fissura, uma necessidade premente de restabelecer essas conexões. Ele vai fazer que nem um animal faz. Quando um orangotango está doente com psoríase, ele procura uma planta que cura a psoríase. Se a jaguatirica está com dor de estômago, ela vai procurar uma planta e vai achar uma planta que cura a dor de estômago. O adolescente, naquela falta de neurônios que permitam as conexões, ele vai atrás da planta que estabeleça essas conexões. Só que quem vai fazer isso para ele é a planta e não um preparo estrutural dele. E ele não sabe fazer por ele. E ele vai por um caminho, vamos dizer assim, desestruturado. Inclusive, aqui está falando, por exemplo, pode os canabinoides potencialmente beneficiar o cérebro? Não. A maconha lesa o cérebro e é um alucinógeno. Ela não deve ser usada. Ela traz alto prejuízo para a pessoa. Ela bloqueia potenciais pragmáticos da pessoa e sujeita a pessoa a uma psicosfera de graves problemas. Não deve ser usado. Não é? É lógico, você tem aquele xamã, que na tradição daquela tribo, dentro dos rituais de cura, naquele dia em que a lua se apresenta daquela forma, e ele vai usar as ervas da mata, é uma coisa. Outra coisa é o uso da maconha, como a sociedade ocidental faz, que é um absurdo, como faz também o uso da ritalina. Né? Desde quando o exército alemão nazista usava quilos de anfetamina, né, de metanfetamina, a ritalina era fabricada na Alemanha por soldados alemães nazistas, né, e para irem para a guerra. Depois os americanos fizeram a mesma coisa. E depois dessas indústrias, desses remédios, depois da guerra iam fazer o quê? Né? Precisavam inventar alguma coisa para usar a ritalina. Aí estão inventando uma série de coisas que estão afetando as crianças e as pessoas. Não quero dizer que não se deva usar um remedinho quando ele está indicado, mas o que está se fazendo é um absurdo. Não é? E a maconha é a mesma coisa que o cigarro. Né? Como é que pode existir o cigarro? É uma doença da sociedade. Não é? Como é que se admite a existência do cigarro? Não é? Porque ele é lesivo, comprovadamente. É uma insanidade da humanidade. A mesma coisa a maconha. Está acontecendo o mesmo caminho do cigarro. O que aconteceu com o cigarro? Foram vamos dizer assim, escondidos os trabalhos que provavam que o cigarro fazia mal, por décadas,
foram fraudados. Hoje se sabe disso documentalmente, não é? Ninguém faz nada. E a mesma coisa está acontecendo com a maconha. Não é? Como também houve época que se tirava a amígdala de todas as crianças. Entendeu? Que é uma coisa desnecessária e até lesiva. Então, enfim, há coisas e coisas. Né? Pode a cannabis ser usada em ritual, rituais em homeopática amount, né? Veja, se faz muita apologia da cannabis, é uma fixação mental em torno de uma coisa inútil. É lógico, as ervas todas, elas são, da natureza, úteis para as doenças. Mas, gente, existem famílias e famílias de plantas muito além da cannabis, pelo amor de Deus. Nós estamos sendo vítimas do tráfico de drogas, das corporações de drogas, como fomos da corporação do cigarro. Então, vamos alertar, vamos, não é? Então, a situação está muito séria nisso, uma falta de consciência da nossa sociedade. Então, qual que ficaria, então, sendo a diferença? Eu vou voltar num ponto que já foi falado, mas como é que fica a diferença espiritual no caso do uso da cannabis? Como um ritual da tribo versus o uso que a gente faz? Porque espiritualmente vai ter o mesmo efeito. Não, de jeito nenhum. O ritual de uma tribo, primeiro que não usa só cannabis, usa vários tipos de plantas e etc. E quem usa é o pajé. E ele tem um conhecimento e aquilo tem um elemento da cultura e ele não fica usando maconha para conversar com os amigos o dia todo. Não é isso. Certo. Existem sabedorias que nós desconhecemos. É a mesma coisa que está acontecendo com a ayahuasca. Você transporta a ayahuasca para a cultura ocidental. E se faz uma panaceia da ayahuasca. Entende? Então, que não é o jeito que os índios enxergam. Certo. Então, é muito diferente. A nossa sociedade está adoecida. Então, ela faz um viés dessas coisas doente. Não é? Então, é uma fixação na química terrível. Fixação no açúcar, fixação na gordura, fixação no álcool, fixação em tudo quanto é tipo de química, inclusive nos medicamentos. Você sabe que saiu numa publicação do JAMA americano, dizendo o seguinte, que a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é erro médico. Isso quer dizer que se os médicos pararem de trabalhar, nós vamos ter a eliminação da terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Yeah. Você sabe o que significa isso? Significa você tomar um Tilenol e ter uma intoxicação hepática. Mas eu tomei Tilenol, não aconteceu comigo, mas aconteceu com outras tantas pessoas. Yeah. E você não foi... A sociedade não tomou providências para essas coisas. E eu estou falando de um detalhe, mas existem milhões de outros tantos detalhes e quantos. Não é? Então, é muita química, tudo o pessoal voltando, fugindo das necessidades de transformação interior. Uma fuga. Eu não estou dizendo que não se deve usar remédios, não é isso. Eu estou dizendo da panaceia que se faz. Agora, eu estou dizendo que não se deve usar as drogas, porque também já há uma distância grande entre o que é um remédio e o que é uma droga. Então, enfim, o que eu vou falar? Não, obrigado. Muito obrigado. Ainda se crucifica cristãos. Yeah. Separando o canabinol do THC. Ele não é o THC que a gente quer, ele é um composto da planta. Mesmo assim, não é. Eu preciso de porque eu não estou ouvindo
com clareza. Ela está falando que, mesmo separando, tem diferentes componentes na planta, como o canabinol ou o THC, né? Que não. Mas eu não tô nem. Eu entendo isso. É que não existe só a cannabis. Existe 1 milhão de outras plantas. Por que fica essa fixação na cannabis? Entendeu? Porque existe o tráfico. Existe muito dinheiro. O envolvimento do dinheiro na área das drogas é muito mais que a indústria automobilística. Nem ideia do que significa isso. Não é? Então, se tem 200 mil plantas que são equivalentes ao cannabis, por que se fixa-se no cannabis? Porque é a droga que mais dá dinheiro. Entende? Então, eu não estou questionando o fato de você tirar um elemento químico de uma planta. O que eu estou questionando é uma falta de consciência da realidade do que está acontecendo. Que o mundo, o dinheiro do mundo está movimentado em torno das drogas. Como é que se sustenta o Estado Islâmico? Com dinheiro de droga. Quando os Estados Unidos invade o Iraque, o que ele faz? Ele pega óleo, ele pega o quê? Ele pega óleo, gasolina e cocaína, heroína. E leva para os Estados Unidos. Olha, veja, gente. Sabe? Né? Nós estamos vivendo uma realidade social que nós não podemos negar. Então, há uma fixação tremenda em torno. Aí, pronto, existem 200 mil plantas para você tirar as substâncias todas para tantas doenças, mas vai em cima da cannabis. Por quê? Porque existe uma apologia em cima de uma droga que dá muito dinheiro. O que está por trás disso é dinheiro, não é o interesse pela pessoa. Fala assim, puxa, mas serviu para aquela doença toda e tal. Você vai ver mesmo que se serviu? Não é verdade. Não é verdade. A limitação do medicamento para uma doença é muito grande. O remédio clínico tem 30% de efeito placebo. Sim. O remédio psiquiátrico tem 60% de efeito placebo. 50% dos brasileiros que precisam tomar um remédio não tomam o remédio. Quer dizer, na verdade, a química, mesmo a medicação, está fazendo muito pouco efeito sobre a saúde da população. Entende? Então, onde está o nosso foco? O nosso foco tem que estar na promoção de saúde. Esse é o foco da Carta de Ottawa. Saiu aí do Canadá, a Carta de Ottawa. Foco promoção de saúde. Não é? Por que eu vou gastar quilos de dinheiro e extrair uma química da cannabis para tratar que doença? Que doença? Se nós estamos precisando de promover saúde, parar de fumar, alimentação saudável, trabalho com dignidade, com lazer, convivência humana sem homicídio, sem suicídio. Nós temos uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos no mundo. Qual é o remédio que está tratando isso? Nenhum. Aí eu vou investir bilhões em tirar uma substância da cannabis. Qual é o senso disso? Então a gente tem que pensar o que está por trás dessa questão. Dinheiro. Sem dúvida. Não é o interesse pela pessoa, porque o interesse pela pessoa vai trabalhar com promoção de saúde. Vai diagnosticar uma das maiores causas de doença na criança é acidente doméstico. Que nós estamos com uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos, com um suicídio efetivo a cada 40 segundos. Que nós estamos com guerras, violência, com homicídios. Que nós estamos com acidente de trânsito. Que nós estamos com uma medicina que é a 3ª causa de morte nos Estados Unidos. E eu vou gastar bilhões para tirar uma substância de uma planta, uma cannabis, para tratar que doença, gente? Pelo amor de Deus. Onde está o nosso foco? Eu acho que a gente precisa ter lucidez. Muito bom senso. Já está o sinal lá no fundo. Tá. Aí, gente.
Obrigado. Diz que bom terapeuta que houve. Eu estou me sentindo bem melhor. Falar dessas coisas todas, viu? Muita luz para vocês. A gente volta a se falar. Obrigado, Feijão. Muito obrigado. Coração para vocês. Conversando. A gente vai marcar uma outra se for possível. Vamos sim, vai ser possível. Adorei estar com vocês. Até breve, gente. Uma boa noite. Boa noite. Eu baixei um outro programa que ele mandou. Foi.